Estar aqui com vocês nesta manhã, para juntos partilharmos aí das alegrias do Evangelho, revendo amigos, corações queridos, rogando a Jesus que nos abençoe a todos, para que o nosso coração esteja aí aberto, esteja receptivo para as luzes do Evangelho, para as luzes da doutrina espírita. E então fica aqui o nosso abraço caloroso e fraterno a todos os amigos aí do Amor e Luz, Newark, a todos os demais que nos acompanham, pelas possibilidades da internet. É uma alegria podermos fortalecer os laços do coração e juntos comungarmos das bênçãos e das luzes do Consolador prometido. E a nossa proposta de reflexão nesta manhã, tarde, ela nasce de uma leitura que fazíamos esses dias, de um versículo no Evangelho de Lucas, que temos relido. Ali no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, nós chegamos num momento marcante, num momento culminante do Evangelho, da passagem de Jesus pela terra, quando o Mestre se prepara para o grande testemunho, prenunciando ali já tudo que haveria de acontecer, preparando o coração dos discípulos na última ceia, buscando o fortalecimento aí no Pai, na oração, para se preparar para o testemunho. Jesus se dirige juntamente com todos os discípulos vão para o Jardim das Oliveiras ou Getsemane, mas especificamente 3 dos discípulos, que eram aqueles 3 discípulos que mais propriamente o acompanhavam em circunstâncias específicas, por exemplo, no Monte Tabor, em outros momentos. Estamos falando de Simão Pedro, João, o mais jovem dos discípulos, dos apóstolos até então, e também Tiago, maior, que era irmão de João Evangelista. Então esses 3 discípulos acompanham Jesus a uma parte ali mais específica, a um recanto mais ermo do Jardim das Oliveiras, e Jesus então lhes solicita para que o amparassem naquele momento, estando ou permanecendo vigilantes, atentos, despertos, para que orassem e vigiassem, para que não caíssem em tentação. E é aquela cena que a maioria de nós já conhece, que Jesus se afasta um pouco para orar a sós, é visitado ali por um anjo que o consola, ou seja, por um ser celestial aí, e a gente fica a imaginar a estirpe desse ser, desse espírito que visita o Cristo para consolá-lo, Qual foi esse espírito que esteve ali com ele naquele momento de oração intensa no Jardim das Oliveiras. E Jesus volta e encontra os discípulos dormindo. Ele vai mais uma vez, volta e os encontra dormindo de novo, e aí nós conhecemos mais ou menos esse desfecho, até aquele momento em que então Judas chega no jardim, juntamente com a guarda do templo, e aí todos nós conhecemos a história, e é bonito realçar essa postura de infinito amor do Cristo, que mesmo já sabendo a que o discípulo vinha, quais eram os seus projetos, e é importante se frise, Judas amava profundamente Jesus, apenas se precipitou no seu entendimento de como se daria o reino. Ainda assim Jesus o recebe dizendo, amigo, a que vieste? Então mesmo naquele quadro, o amor do Cristo chama ainda Judas de amigo, porque via nele, de fato, um amigo, um ser muito amado, um coração muito amado. E é bonito vermos a grandeza desse amor, que mesmo na crucificação, por exemplo, ainda se preocupa com esse discípulo, que havia acabado de se suicidar, dado o remorso, a culpa em que havia adentrado por conta daquele ato impensado, não imaginava a dimensão daquilo que haveria de ocorrer. Mas, como nos relata Humberto de Campos, no livro Estante da Vida, o anjo solitário é a mensagem, de todos os anjos que cercavam o Cristo no momento da crucificação, aquele mais belo que desce das alturas infinitas, celestiais, aquele anjo luminoso e solitário que se ajoelha aos pés da cruz e depois busca ouvir a orientação de Jesus, era o anjo divino da caridade que seguiu célere para atender a orientação do Mestre. Qual era a orientação do Mestre, nos diz Humberto de Campos? Que ele amparasse o discípulo, Judas, que acabava de deixar o mundo em tão triste condição. E, como sabemos também, Maria Dolores nos revela
vai ele próprio, o Cristo, depois em busca desse amigo no mundo espiritual, a fim de consolá-lo, conseguindo que ele pelo menos adormecesse ante a imensa dor que visitava o seu coração. E mais tarde, Jesus envia sua própria mãe Maria no mundo espiritual, e Maria Dolores mais uma vez nos traz um poema muito belo a respeito disso. Envia Jesus Maria para que buscasse então Judas para os processos de redenção e regeneração ao longo dos séculos. Então olha esse amor, né? Que desde o instante ali do tropeço inicial segue falando amigo, amigo, discípulo amado, coração querido, e segue se preocupando com ele ao longo de todo esse tempo e até mesmo depois. Esse é o amor do Cristo por nós. Mas voltando à cena do Jardim das Oliveiras, numa dessas vindas de Jesus aos 3 discípulos que estavam ali adormecidos, o evangelista Lucas nos narra de maneira muito interessante no versículo 45 um detalhe que foi o detalhe que estimulou a nossa reflexão desta manhã. Lá no versículo 45 desse capítulo 22, Lucas nos diz que depois de Jesus vir ali da oração, levantando-se, dirigindo seus discípulos, ele os encontra adormecidos de tristeza. E essa palavrinha me chamou a atenção. Adormecidos de tristeza. Então, naturalmente e a gente vê esse clima, na última ceia, embora a última ceia seja um clima ali de profunda intimidade, de profunda amorosidade entre o mestre e os discípulos, nós vemos Jesus preparando já o coração dos discípulos para as lutas que haveriam de vir. Aliás, ele começa a prepará-los bem antes. Quando eles estão lá em Cesareia de Filipos ainda, naquela famosa conversa, de Jesus com os discípulos, em que ele pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E aí os discípulos respondem: uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um profeta. Enfim, ninguém entendeu quem é você, mestre, e qual é a sua tarefa. Mas então Jesus volta-se para eles e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? E então Pedro tem aquela sua famosa frase, inspirado pelo alto: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso. Ou seja, foi o próprio Pai, foi o alto quem te inspirou essas palavras. Mas nessa mesma conversa, um pouquinho mais adiante, que depois disso Jesus começa a falar: então convém que o Filho do Homem vá a Jerusalém, seja preso, seja ferido, seja humilhado, crucificado e depois ressuscitado depois de 3 dias. Então Jesus já começa a preparar os discípulos para qual seria aquele desfecho culminante do Evangelho. E então Pedro, naquele momento, sem ainda muito entender os planos, os desígnios superiores da vida e a fidelidade de Jesus, fidelidade extrema, Pedro diz: não, Senhor, imagine só, Deus não vai deixar que isso aconteça contigo. Deus há de te proteger, há de te guardar. E é então que Jesus tem uma fala, talvez uma das mais enérgicas para com Simão Pedro. Ele diz assim para Pedro: afasta-te de mim, Satanás, que entendes as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Então olha, para a gente justamente ver essa fragilidade da condição humana que oscila de uma inspiração divina, alguns minutos antes, para uma inspiração sombria, alguns minutos depois, porque por Satanás ali, entendamos, essa expressão em nós, do mal, da sombra que ainda vive em nós, que se opõe à lei divina. Esse é o sentido de Satanás no termo original, também como de diabo, que é a versão grega da palavra Satanás, que é uma palavra hebraica. É aquilo que se opõe, aquilo que desune, aquilo que cria barreiras à expressão da lei divina. Naturalmente existirão seres que estão momentaneamente identificados com isso, que vão insuflar também essa expressão em nós de Satanás, dessas sombras, do egoísmo. E é isso que Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, larga o egoísmo. Você está pensando em termos humanos, você está pensando em termos de um reino terreno. Nós estamos falando aqui de um reino divino. Nós estamos falando aqui de fidelidade não aos nossos caprichos, mas aos desígnios do alto, aos desígnios do Senhor da vida. Por isso Jesus é enfático com ele. Então ele começa a prepará-los desde ali, falando
do que os esperava em Jerusalém. E os discípulos ainda não entendiam muito bem. Na última ceia, Jesus ainda deixa isso mais claro. Vai falando para eles de consolação, vai falando para eles das lutas que estavam por vir. Ele chega a falar para o mesmo Pedro: Pedro, Pedro, Satanás está querendo te joerar como faz com o trigo, mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, volta e confirma os teus irmãos. Olha Jesus alertando o discípulo, que naquele momento mesmo havia falado: Senhor, se preciso for, vou até a morte contigo. Vou até a prisão. Conte comigo para tudo que vier. E Jesus então diz: Pedro, Pedro, né? Serenidade, vigilância, atenção. Então Jesus vai preparando e a gente consegue sentir esse clima na última ceia, um clima de despedida, né? Um clima daquele mestre que sabe que é a hora de sair de cena para que os alunos, para que os aprendizes possam testemunhar aquilo que haviam recebido ao longo daqueles 3 anos da missão pública. Ele mesmo dirá na última ceia: a vós convém que eu vá. Ou seja, é o mestre que sabe que chega sempre o momento do discípulo passar pela experiência do testemunho, né? Lidar ele próprio aí com o seu mundo interior, com a sua consciência, diante da luta, diante da dor, para aferir o valor daquilo que tem sido recebido. Então, a gente percebe esse clima de uma certa tristeza, de uma certa despedida, embora as palavras profundamente consoladoras de Jesus na última ceia, né? Ele fala que há muitas moradas na casa do Pai, credes em Deus, crede também em mim, voltarei para vós, não vos deixarei órfãos, etc, etc. Ele vai trazendo essas falas consoladoras, mas também prepara o coração dos discípulos. Então, é como se os discípulos já pudessem sentir no ar também, porque a gente imagina os bastidores espirituais, né, daqueles momentos culminantes ali do Evangelho. A gente percebe isso melhor no próprio livro Há 2000 anos, aquilo que Emmanuel nos traz. A gente percebe isso também no livro Boa Nova. Enfim, nos relatos a gente vai ver que Jesus estava muito ciente das forças que operavam também para aquele desfecho, né? Das forças sombrias que mais tarde, por exemplo, envolveriam a multidão. Aquela mesma multidão que o havia aplaudido poucos dias antes e que depois teve um papel assim tão capital na destinação ali da cruz, né? Quando a gente leu Há 2000 anos, a gente percebe como que a multidão entrou num processo quase que de obsessão, fascinação coletiva e queria, né, aquele desfecho. A gente vê ali Pilatos e Públio Lentulus tentando mudar os rumos, mas temendo aquela sanha, né, da multidão que queria ver aquele desfecho, que acaba escolhendo Barrabás ao invés do Cristo. Então Jesus sabia que as sombras estavam operando e alerta até Pedro quanto a isso. Então existia já um clima desafiador, um clima espiritual. Aqueles que estivessem minimamente percebendo sentiriam já aquele clima, né? Que depois, no momento da crucificação mesmo, se transforma naquela tempestade que invade Jerusalém, uma grande tempestade que está aí também associada a esses processos, né? De próprio saneamento daquele clima, daquela psicosfera que havia se formado. A gente vê isso melhor lá no livro Há 2000 anos. Então, achei muito interessante pensarmos esse detalhezinho que Lucas faz questão de registrar. Eles dormiam de tristeza. E é a partir daí que nós vamos desdobrar a nossa reflexão, buscando entender o sentido espiritual dessa tristeza que muitas vezes nos leva a esse sono da alma, né? Essa paralisia da alma, paralisia das nossas forças, a desatenção, a invigilância, o desalento, o abatimento, a estagnação. Então a gente vai buscar resgatar aí, com o auxílio de Emmanuel, né, com o auxílio de algumas reflexões que Emmanuel nos traz, o sentido espiritual dessa passagem e desse detalhezinho, para que nós também saibamos aí nos portar diante desses momentos desafiadores que todos viveremos na jornada da Terra. Todos nós teremos esses momentos de maior tristeza, diante de uma dificuldade maior, diante de um embate, né, diante de uma luta mais intensa, mas é importante, como veremos, construir recursos internos, né,
guardar recursos internos a partir das lições do Evangelho, para que essa tristeza em nós não nos leve a esse sono, não nos leve a tal invigilância, a tal desalento, que estagnemos e muitas vezes compliquemos aí as nossas situações diante dessas experiências. Então nós vamos buscar trazer esse sentido espiritual desse relatozinho, dessa palavrinha, para que cada um de nós, olhando para a nossa vida e para a nossa jornada, possamos aprender como lidar com isso sem nos deixarmos levar para esse processo de sono da alma. É preciso mantenhamos-nos despertos, especialmente nos momentos das maiores provas, das maiores lutas e dores. E a primeira mensagem que nos vai conduzir aí nessa reflexão, nesse entendimento, é uma mensagem de Emmanuel, que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 87, com o título Por que dormis? E ele vai comentar o versículo seguinte. Nós citamos Lucas 22, 45. Emmanuel vai comentar o versículo seguinte, que é a orientação de Jesus quando ele acorda os discípulos. Lucas 22, 46, quando Jesus diz assim: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, levantai-vos. Óbvio que esse levantar aí tem uma conotação muito maior do que simplesmente levantar o corpo ali. Os discípulos estavam sentados, deitados. Óbvio que em sentido espiritual, esse levantar aí, Jesus está falando de ânimo, Jesus está falando de erguer a vontade, de erguer aí a nossa alma, para enfrentar os testemunhos, as dificuldades, de cabeça erguida, de fronte erguida, para que tenhamos aí uma visão mais clara do horizonte, para que consigamos enxergar além, erguer aí as forças da nossa alma, buscando o recurso da prece, como ele diz aqui, levantai-vos e orai, para que não estejamos ali acomodados, para que não estejamos ali parados à margem do caminho e deixando-nos envolver por sombras ainda mais densas. Se a gente reparar, Jesus faz muitas vezes essa construção no Evangelho, especialmente, por exemplo, no caso do cego de Jericó, Aquele que deixa de caminhar, aquele que para, aquele que vai para a margem do caminho, ele está envolto em cegueira espiritual. Aquele que segue a Jesus, e é o que acontece com o cego de Jericó, quando ele se levanta e segue a Jesus, ele então é curado e volta a ver. E Jesus vai dizer no Evangelho de João: quem me segue não andará em treva, mas terá sempre a luz da vida. Então há uma associação que Jesus faz: estagnação, parar, desalentar, desanimar e ficar ali com sombra espiritual, com noite, com sono da alma, ao passo que movimento, soerguimento e o avançar, o caminhar, estarão associados com luz, com discernimento, com vigília, com atenção. Então é mais ou menos essa associação espiritual que a gente já vai construindo a partir desse relato. Mas então Emmanuel comenta assim, esse versículo, Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias, em detrimento das atividades do bem. Então tem até esse aspecto, os discípulos ficaram ali deitados, assentados e entraram então nesse sono por conta dessa tristeza, mostrando que muitas vezes, quando a gente passa por isso, por uma experiência difícil, não consegue trabalhar essa tristeza. Porque, vale abrir um parênteses, a questão não é que não podemos sentir ou ter momentos de tristeza, a questão é que não podemos nos manter nisso. Precisamos buscar, tanto quanto possível e o mais rápido possível, recursos, saídas para deixarmos esse estado, para que ele não se converta no sono da alma. Então, essa é a ideia que está aqui sendo trabalhada, evitar estacionar em situações acomodatícias, em situações de estagnação, que poderão vir de uma tristeza, de um processo de culpa, de um processo de mágoa, de um processo de inconformação. O espírito muitas vezes vai estacionar e vai entrar muitas vezes na faixa vibratória, na sintonia de tentações, de influenciações menos dignas, e aí ele complica ainda mais a sua situação. Então é o que Emmanuel começa dizendo, mas ele prossegue. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza,
enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. Então, nem mesmo diante das grandes dores, né, Jesus nos diz que nem mesmo diante dessas circunstâncias deveremos cair na inatividade. Poderemos ter ali o momento do abalo, as lágrimas, a experiência da tristeza, mas é preciso aprendamos a nos reerguer, tanto quanto possível, de volta para a luta, tão breve quanto possível, né? De volta para a luta, de volta para a coragem, né? Reerguer o ânimo, reerguer aí a vontade, para que possamos seguir atentos e vigilantes naquilo que nos cabe operar, naquilo que nos cabe realizar. Então eu me lembro aqui, e a gente vai trazer também algumas contribuições de Paulo, por exemplo, ele que foi um dos que talvez melhor soube, né, lidar com esses grandes choques, com essas experiências muito desafiadoras e transformar isso internamente, sem se prender muito, voltando logo ao caminho, se erguendo e avançando. Ele aprendeu isso, a lidar com a tristeza, com o choque das grandes dores e a se reerguer. Eu me lembro de um momento marcante da vida dele, que é quando ele volta à sua cidade natal, depois da conversão, depois dos anos no deserto, e ele vai reencontrar então seu pai depois de muito tempo. Ele já vinha passando por muitas dores, né? Muitos amigos não o compreendiam, ou seja, a sua vida havia passado por uma guinada, né? Tudo aquilo que ele tinha por valores antes, por metas, tudo aquilo havia sido perdido, ele reconfigurava por inteiro a sua vida. Então era um momento desafiador. Quando ele chegou na casa do caminho a primeira vez, não foi recebido logo de pronto, aquilo foi um abalo também, mas ele manteve-se ali, foi acolhido depois por Barnabé. Então Pedro orienta que ele voltasse à sua terra natal. E como sabemos, o desfecho da sua conversa com seu pai não foi dos melhores. O seu pai não compreendeu a sua proposta de vida, né, e praticamente apresentou para ele aí dois caminhos. Ou continuava a convivência ali familiar, ou escolhia então seguir o Cristo. E Paulo então diz, né, que realmente precisava, né, necessitava, já que era aquela escolha do pai, ele necessitava seguir com Cristo, respeitando e amando profundamente o seu pai, respeitando o desejo do pai desse distanciamento. Mas aquilo o abalou profundamente, né? Naquela tradição familiar, naquela cultura, essa relação com o pai, né, com essa figura central da família naquela época, era algo muito importante, especialmente ali para o filho, né, que buscava continuar o trabalho, continuar o legado do pai, e aquilo o abalou profundamente. E ele então segue caminhando desalentado, meio sem rumo, e vai parar lá no Monte Tauro, que é ali nas redondezas da sua cidade natal, Tarso, ali onde hoje é a região onde é hoje a Turquia, né? Próximo ali à região de Mersim, a cidade de Mersim. E é nesse momento então que, meio que desalentado, ele sente um brando sono que começa a envolvê-lo, uma vontade de dormir, né? Ele vai se deixando embalar por aquilo e então ele adormece. E é ali que ele tem aquele encontro profundamente marcante para a sua trajetória com a sua noiva espiritual, Abigail, e também com o seu, dali por diante, né, amigo espiritual, né, o seu grande tutor do mundo espiritual, que seria Estevão, Gesiel. E é ali que eles trazem, então, um discurso, quando a gente vê isso, está no capítulo 3 da segunda parte do livro Paulo e Estevão, eles trazem um discurso profundamente consolador, justamente para auxiliar a Saulo, ainda na época, né, Saulo, que ajudá-lo para que aquela tristeza, aquele abatimento não criasse raízes mais profundas, para que aquilo não se espalhasse, digamos assim, nos campos do seu espírito, para que ele pudesse logo reconfigurar aquele abatimento e reerguer-se, levantar-se para a luta. Então Abigail começa dizendo assim: mas o que é isso? Choras? Né? A luta nem começou e já está assim desalentado? Convidando o discípulo a renovar os planos do coração, do sentimento. E é assim que ele vai fazendo, né? Ele vai apresentando mentalmente as justificativas daquele desalento, e Gesiel e Abigail vão respondendo,
e vão falando para ele: é preciso ser fiel a Deus, Saulo. Ainda que tudo no mundo perdêssemos, que todos no mundo se voltássemos contra nós, aquele que é fiel a Deus, à consciência, tem um tesouro inesgotável, inestimável. Então a paz triunfante do Cristo, diz Abigail para ele, é a da alma que obedece e confia, né? A alma laboriosa que acata os desígnios do alto e segue atenta, vigilante e operando. Esvazia-te dos pensamentos do mundo, diz ela, e então o Senhor, o Mestre, te encherá o espírito de claridades imortais. Então, ali ela traz aquela famosa orientação para ele em 4 palavrinhas: ama, trabalha, espera e perdoa. Como apresentando-nos aí para nós, né, um roteiro luminoso, um antídoto para combatermos qualquer desalento, qualquer tristeza que venhamos a encontrar. Então é mais ou menos isso que a gente já está percebendo aqui a partir da orientação de Emmanuel. É preciso buscar meios, recursos, para lidar com isso, para que não caiamos nesse sono da alma, de tristeza, de desalento, diante dos desafios, que é o que ele vai dizer mais ao final dessa mensagem, né, no capítulo 87 do Caminho, Verdade e Vida, o último parágrafo, que ele diz assim: quanto a ti, que te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações através de pesadelos ou fantasias. Então é imprescindível não deixemos-nos cair nesse sono da alma, onde poderemos ficar ali cativos de ilusões, de pesadelos, de fantasias, né? É preciso não nos deixarmos cair nessa condição de paralisia espiritual, das nossas capacidades espirituais, até mesmo diante das grandes dores, até mesmo diante das grandes lutas. É preciso aprendamos a, consolidando as bases do Evangelho em nossos corações, da confiança, da fé, da esperança, sustentando-nos aí em Cristo e em Deus, estabelecendo aí as bases da nossa felicidade. É preciso aprendamos a receber essas experiências, lidar com esses momentos, convertendo tudo isso em transformação, em renovação. Como Paulo, mais uma vez citando ele como exemplo, fez, né? Quando ele cai ali do camelo no caminho de Damasco, ele poderia muito bem se prender, né? Estagnar-se naquela posição de culpa, de quem percebe quantos desatinos vinha cometendo, o quanto estava desviado do bom caminho, mas ao cair, né, ao perceber aquilo, deixar as lágrimas rolarem no seu rosto, perceber a tristeza dos descaminhos, dos desatinos que havia cometido até ali, rapidamente ele, buscando em Cristo essa esperança, buscando naquele amor que o visitava, naquele amor que o amparava, mesmo naquela condição de tanta sombra, ele rapidamente reconfigura o seu mundo interior e se ergue, atendendo ao chamado do Cristo, né? Diz para ele Jesus: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que fazer. Então ele poderia muito bem ficar ali parado internamente, né, na posição espiritual, de lamentação, de lamúria, de culpa, né, de remorso infrutífero, de sofrimento, de autopunição. Não, ele se ergue, claro, sabendo que muitas lutas viriam internamente para renovar aquele sentimento, para trabalhar tudo aquilo que havia consolidado, né, que havia semeado, mas ele se ergue, atende ao chamado da misericórdia de Jesus e vai adiante. Ergue a vontade, se levanta e vai para a caminhada, vai para a luta. E mais tarde, né, numa de suas cartas, na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 7, nos versículos 9, no versículo 10, ele traz para nós, então, um conceito muito interessante de como lidar com a tristeza, para que não venhamos a cair nesse sono da alma, adormecimento de tristeza, a paralisia da nossa alma. Ele traz um conceito muito interessante, que talvez tenha refletido aí a sua própria experiência, né, já de tantos anos de apostolado, de vivência com Jesus. Lá no versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que existem basicamente 2 tipos de tristeza. Uma é a tristeza segundo Deus, e a outra é a tristeza segundo o mundo.
O grande papel nosso, o grande esforço de todos nós deve ser por converter a nossa tristeza, as experiências dolorosas, sempre nessa tristeza segundo Deus. Porque ele acrescenta o seguinte, ele diz, a tristeza segundo Deus opera arrependimento, leva ao arrependimento, que conduz à salvação. A tristeza segundo o mundo, no entanto, ele diz, ela gera a morte. Então vamos entender o que Paulo está querendo dizer aqui para nós, porque a maneira dele expressar, refletindo o seu tempo, a sua cultura, a sua tradição, às vezes é um pouquinho difícil para a gente entender. Mas o que Paulo está querendo dizer? Quando uma experiência difícil me visita, basicamente eu posso me encaminhar para 2 tipos de tristeza, que é o que a gente vai ver também no livro No Mundo Maior, capítulo 5, uma fala de Cipriana, quando ela diz assim, o problema do sofrimento, do martírio, é um problema de origem divina. Porque diante dele a criatura pode seguir 2 caminhos, diz Cipriana. Ela pode converter aquilo num caminho de ascensão, ou seja, tirar ali o óleo da paciência, diante da experiência dolorosa com que acende a própria luz para vencer todas as sombras, ou existirão aqueles que tirarão dessa experiência, de um sofrimento, de uma dor, os acúlios e os espinhos da revolta com que se precipitarão em sombras ainda mais complicadas. Descerão a abismos, prendendo-se nas teias aí da revolta, da rebeldia, que complica ainda mais a situação. Então é o que Cipriana está dizendo e é o que Paulo está dizendo. A tristeza, segundo o mundo, opera a morte, gera a morte. O que ele quer dizer com isso? Na dinâmica da criação divina, nos reinos do Espírito, vida é renovação, é movimento, é realização. Quando as nossas faculdades, quando as potências da nossa alma paralisam, seja por uma mágoa, seja por uma tristeza acalentada, seja por um processo de culpa, a gente estagnou espiritualmente. Tem até uma mensagem muito interessante do Espírito Sheila, no livro Passos da Vida, chama Pontos Mortos. São os pontos mortos que a gente passa a cultivar, Uma mágoa, uma revolta, uma rebelião, uma inconformação. Essa tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Por quê? É o espírito que olha as circunstâncias apenas do ponto de vista do mundo. Aquele que está preso, numa visão de vida, de mundo, de universo, apenas do ponto de vista material. Então, nessa perspectiva, as experiências dolorosas, eu não encontro para elas consolo, eu não encontro um porquê, eu não entendo a razão de ser das experiências difíceis. Tudo para mim fica meio que sem sentido. Eu não consigo lidar com o sofrimento, eu não consigo entender por que ele me visita, o que ele prepara, eu não consigo ver mais além. Então, todas as dificuldades, quando enxergadas apenas do prisma material, geralmente elas vão levar a essa circunstância, a de uma inconformação, a de uma rebeldia, e o espírito muitas vezes vai cair num desalento, num abatimento, ele vai cultivando aquilo, muitas vezes ele desiste, ele para, enfim. Essa é a ideia que Paulo está trabalhando. A tristeza, segundo o mundo, ela gera a morte. Mas, prossegue ele, ou diz ele, a tristeza, segundo Deus, ela opera arrependimento que conduz à salvação. O que ele quer dizer com isso? O que é o arrependimento? Se a gente pensar o sentido etimológico da palavra ela mesma, a palavra grega, por exemplo, que é traduzida por arrependimento, metanoia. Metanoia são 2 palavras aí, meta é uma preposição, além de, e noia, pensamento, mente. Então uma tradução mais literal seria, arrepender-se é ampliar a mente, é ir além daquilo que eu tinha enxergado até então, daquilo que eu percebi até então. Então é um processo de renovação, de transformação, de ampliação de capacidade de entendimento, de ampliação de sentimento, é ir além, é me renovar, é fazer uma versão melhor de mim mesmo. Essa é a ideia de arrependimento. Então o que Paulo está dizendo? Quando eu acolho a experiência dolorosa, quando a tristeza me visita, mas eu faço disso uma experiência de introspecção, o mergulhar em mim mesmo, o refletir, o analisar, o porquê daquilo, como é que eu posso melhorar, o que aquilo quer me ensinar.
eu estou operando arrependimento que conduz à salvação, ou seja, que conduz à melhoria, que conduz ao aperfeiçoamento do espírito. Se eu tenho bem estabelecidas em mim essas bases do Evangelho, de fé, de confiança, de esperança, de lucidez, né? Uma visão mais abrangente da vida e do universo, que o Evangelho, que a doutrina espírita vão nos dando, se eu tenho esses fundamentos, eu consigo converter lágrimas de revolta, de inconformação, em pérolas de luz, de purificação, de resignação, de renovação. Porque é a tristeza segundo Deus. Eu não me prendo na circunstância. Eu não me prendo no aqui e agora, no aqui e no agora, porque eu estou vendo mais além. Né? Eu estou vendo os horizontes mais vastos. É a partida de um ente querido, mas eu consigo ver a vida imortal em que nos reencontraremos de novo para um amor ainda mais sublimado, se bem soubermos vivenciar as nossas lutas. É um projeto que não deu certo? Deus renova os dias, renova as oportunidades e muda os roteiros. Se não deu certo, outros caminhos virão, outros projetos virão. Enfim, eu passo a me projetar a minha felicidade, a minha paz, o meu equilíbrio, naquilo que é divino, né? Naquilo que é eterno, naquilo que é duradouro. E com essas bases seguras, com esse espírito interno, com essa disposição de sentimentos, a tristeza, ela opera então, ou ela se dá segundo Deus, operando melhoria, operando renovação, gerando transformação, aperfeiçoamento. Ao passo que se nos mantemos na tristeza segundo o mundo, revolta, desânimo, abatimento, desalento, paralisia, o sono da alma e muitas vezes caímos nas teias das tentações e das complicações que nós mesmos criamos. Então essa é a ideia que Paulo sintetiza de maneira muito bela para nós, né? Pensando inclusive no impacto dessa nossa postura nos outros, naqueles que caminham conosco, naqueles que seguem conosco vida afora. Há até uma fala de Emmanuel no livro Bênção de Amor, capítulo 9, intitulado Tristeza, é o título do capítulo, em que Emmanuel vai listando diferentes tipos de tristeza, né, e causas de tristeza. Mas ele diz assim, lá no final da mensagem, que o pior tipo de tristeza é aquela tristeza vazia e estéril a que o discípulo do Cristo se entrega. Porque ele, já tendo todos os recursos do Cristo, né, se ele se entrega a essa tristeza, que é esse sono da alma, essa paralisia, ele passa a ser, diz Emmanuel nessa mensagem, um agente que contamina outros corações com o desalento e com o desânimo. Não estamos dizendo que o discípulo de Jesus não pode ter momentos de tristeza, mas é preciso que aprendamos, enquanto discípulos, a converter esses momentos na tristeza segundo Deus. Porque foi isso que Paulo fez, foi isso que Pedro fez, foi isso que Madalena fez, foi isso que todos os discípulos fizeram. Né? Tem o choque? Tem as dores? Tem as lágrimas? Tem. Mas não tem a manutenção daquele estado. Buscamos na oração, buscamos na leitura, buscamos no contato com o Mestre, no trabalho no bem, no mergulho interior, renovar as fontes do coração, para converter lágrimas em água viva, que fecunda, que fertiliza o nosso coração. É isso que Emmanuel está dizendo. Então, o cuidado para que nós também não possamos contagiar ou envolver outros nessa paralisia, porque às vezes um que desanima, ele contagia um grupo inteiro, se o grupo não está atento, se ele não está atento, para renovar esse quadro interior. Né? E mais uma vez, lembrando de Paulo, ele fala exatamente isso. Na sua carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 15 da sua carta aos Hebreus, Paulo tem uma frase que eu gosto muito, né? Ele diz assim que devemos ter o cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura embrotando no solo de nossa alma possa crescer, nos perturbar e com isso muitos outros venham a ser contaminados. Então o que Paulo está dizendo com isso? Ele está dizendo assim, que se brota no solo do nosso coração uma raiz de amargura e logo não tentamos removê-la como bom lavrador, né, como o jardineiro que cuida do solo da alma, se a gente não tem esse cuidado, essa raiz de amargura ela se alastra e perturba não só a nós, mas contamina muitos outros. É isso que Paulo está dizendo nesse versículo. E aí a gente faz com que muitos se privem da graça de Deus. O que ele está querendo falar com isso?
se a gente deixa que essa atmosfera de desalento, de paralisia, de desânimo se propague no momento de dor, de desafio, a gente está criando uma barreira, né? A gente está criando um impedimento psíquico, né? Um envoltório aí de sombras que impede a muitos corações de acessar a luz divina, né? De acessar a graça, isto é, essa luz que é gratuita, que alcança a todos os filhos de Deus. Se a gente deixa que essa raiz de amargura se alastre, partindo do nosso coração, muitos vão entrar nesse estado também conosco, né? É como se a gente semeasse sombras aí, é como se a gente irradiasse, né, mentalmente essas nuvens espessas que impedem que a luz do sol divino alcance as almas e as mantenha aí fortalecidas, iluminadas para as provas e para os desafios. Então é isso que Paulo está falando. Tende cuidado para que não privem ninguém desse amor, para que não privem ninguém do sol da esperança, para que não privem ninguém do sol da alegria, do sol da fé e da confiança. É preciso cuidar daquilo que vai no nosso coração, porque nós influenciamos os outros. Somos, na vida de outros, fermento para o bem ou para o mal, para a luz ou para a sombra. Então é preciso remover essas raízes de amargura que visitam o nosso coração, vez por outra, né? E converter essa tristeza em tristeza segundo Deus. Emmanuel vai comentar essa fala de Paulo, dos dois tipos de tristeza, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, mais uma vez, no capítulo 130. E lá no último parágrafo ele diz assim: raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, ou seja, no momento da dor, voltam-se para si mesmos, mergulham em si mesmos, renovam-se, trabalham-se internamente, que é a ideia do arrependimento que falávamos, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito, em marcha para a restauração da vida no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço. Olha que lindo isso. Quem segue no processo de autoconhecimento e melhoria com Cristo, quem estabelece as suas bases de segurança e de confiança em Jesus, quem segue por esse caminho redentor, se chora, jamais os seus soluços serão enfermiços. Não serão soluços que adoecem, não serão soluços que nos levam àquela estagnação, àquela cristalização do sentimento. Então, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, ou seja, jamais deixa-se cair na inação, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo, a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Então, a golpes benditos de esforço, ele sabe reajustar-se, convertendo cruzes em luzes com Jesus. Essa é a ideia daquele que segue nesse caminho redentor com o Mestre. Então, esse é um traço, essa é uma característica muito importante que nos cabe a todos cultivar, desenvolver internamente. Aprendemos a lidar com os momentos difíceis, momentos como esse que agora vivemos coletivamente, né? E criarmos internamente uma atmosfera psíquica, né? Um clima interior no campo, aí, no mundo, né? No santuário dos nossos sentimentos, para que saibamos trabalhar internamente essas experiências, voltando sempre à luta, nos reerguendo tantas vezes quanto se fizerem necessárias, buscando o caminho que Jesus nos apresenta. E é isso o que nós vamos ver também numa bonita lição do livro Boa Nova. Porque existia um dos discípulos de Jesus que mais particularmente lidava com isso, né? Não foram só ali os três, Simão, João e Tiago, que adormeceram de tristeza, que estagnaram naquele momento ali culminante do horto por conta da tristeza. Tem um discípulo de Jesus que ao longo do ministério do Mestre, né, da vida pública de Jesus, ele se viu muitas vezes lidando com esse probleminha aí. Era um discípulo mais desanimado, mais desalentado, mais abatido por conta de algumas dificuldades que ele vivia no âmbito familiar, por conta de algumas incompreensões. Nós estamos falando aí de Bartolomeu, né, ou Natanael, é outro nome que ele aparece no Evangelho, e que
Humberto de Campos nos traz ali no capítulo 8 do livro Boa Nova um diálogo de Jesus com ele, falando justamente sobre como lidar então com a tristeza, como renovar os quadros do sentimento, porque ele estava ali, Bartolomeu, um pouco desalentado. E olha só o nome, do capítulo 8, bom ânimo. É o bom ânimo. Se no sono da alma, seja por uma mágoa, seja por um processo de culpa, seja pela tristeza, estão aí as tentações, estão aí os pesadelos que muitas vezes nos criam muitas lágrimas, é preciso erguer, despertar então a alma, para que bem desperta ela possa se renovar, das fontes superiores da alegria, do bem, do amor, da esperança e da fé. Por isso, bom ânimo. Lembrando que ânimo vem da palavra ânima, que significa alma. Então, o desânimo é uma desconexão da nossa alma. O desânimo é falta de nutrição da nossa alma com o pão divino do Evangelho, da esperança, da fé, da confiança em Jesus. Então, desânimo é alma que se desconectou de si mesma, que se desconectou dos seus sentimentos, que se deixou adormecer. Por outro lado, bom ânimo é alma desperta, é alma ereta, é alma erguida para o trabalho redentor de renovação e de transformação. Então, bom ânimo é isso que Jesus vai infundir no discípulo e em todos nós. E aí, em determinado momento desse diálogo que eles têm, Bartolomeu pergunta assim para Jesus: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares. Porque Jesus havia falado para ele, nós estamos falando da boa nova. É a boa notícia, a mais feliz de todas as notícias que a humanidade já recebeu. Então, ainda que todas as fontes de felicidade do mundo nos faltassem, aqueles que estabelecem a sua felicidade em Deus, na sua lei e no amor de Jesus, isso nunca lhe faltará. Essa é a grande boa nova. Porque figuremos, todas as fontes de felicidade na Terra, figuremos a condição em que elas estão todas conosco. A saúde do corpo está bem, os familiares estão todos bem, o dinheiro, os recursos materiais, está tudo tranquilo, a profissão, tudo tranquilo. Mas amanhã esse quadro pode mudar-se por completo, porque na matéria tudo muda, tudo renova e tudo se transforma. Então, a felicidade baseada só nas coisas do mundo, ela é sempre muito frágil e ela é sempre temerosa, porque tudo isso pode, de uma hora para outra, partir, sumir, mudar, renovar. O ente amado pode ser chamado à vida maior, os recursos a gente pode vir a ter um revés, a saúde do corpo pode ser abalada por uma enfermidade. Então, uma felicidade sempre muito frágil. Por outro lado, quem estabelece a sua felicidade nas alegrias do reino, no amor de Deus por nós, no amparo do Cristo por nós, na presença amiga de Jesus, na lei divina do bem, isso nunca muda, isso é eterno. E a felicidade que nisso se concentra, ela é por isso mesmo duradoura. A alma que está voltada para isso, ela estabelece bases sólidas para o seu ânimo, para a sua alegria de realizar, para a sua força de viver. É isso que Jesus vai dizer para Bartolomeu, porque ele pergunta assim para o mestre: o Evangelho exige de nós fortaleza permanente? Então o Evangelho exige dos seus discípulos um estado de fortaleza permanente? Os discípulos já na condição de apóstolos, em que o Cristo já neles vive, aí praticamente já estão nesse estado. Mas os que estamos aqui elaborando ainda, é fortaleza permanente? E Jesus responde: a verdade não exige, a verdade transforma. O Evangelho, ele não quer visitar a nossa vida com exigências, ele quer visitar a nossa vida com recursos de transformação, para que, estabelecendo essas bases da vivência do Evangelho, a fortaleza se torne em nós cada vez mais permanente, porque a nossa felicidade estará então ancorada nessas bases mais sólidas. E aí ele prossegue, Jesus dizendo: o Evangelho não poderia reclamar estados especiais dos seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Então não exige milagres de transformação. Ele nos impele, é o fermento que nos conduz à renovação. Mas, dizendo-nos Jesus, que traços constantes da nossa atuação todos os dias deverão ser a alegria,
a coragem e a esperança. Porque quem tem esperança, quem tem a alegria de sentir-se amado por Deus e por Jesus, e que tem a coragem, de enfrentar as lutas com humildade, o que lhe pode abalar a tal ponto de chegar a esse adormecimento pela tristeza? Se o amor de Deus nunca nos falta, nem a presença e o auxílio de Jesus, o que será maior do que isso? O que será tão mais poderoso do que isso para fazer com que caiamos no desalento, no abatimento? E é então que Jesus conclui, dizendo para ele: por que nos firmarmos no pesadelo de 1 hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Porque uma existência, dizem-nos os Espíritos, é um relâmpago na eternidade. Que dirá 1 ano, que dirá 1 dia? Por que então nos prendermos nas sombras tão transitórias, se conhecemos a realidade gloriosa do amor infinito de Deus na eternidade? Do amor infinito de Cristo por nós a nos esperar sempre renovado, sempre engrandecido, quanto mais a Ele nos abrimos, quanto mais a Ele nos entregamos. É isso que movia os mártires, é isso que fazia aqueles corações se entregarem com tanta alegria mesmo até diante das dores mais intensas, porque fiavam as suas esperanças não mais nas ilusões terrenas, mas sim na realidade eterna do reino de Jesus. E esses devem ser, portanto, os traços marcantes da nossa vida, sejam quais forem as circunstâncias. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não diria o apóstolo Paulo. Se Jesus está conosco, o que poderá nos afastar, portanto, desse amor? O que nos poderá afastar dessa esperança? A esperança, diria Alcione, é por isso mesmo invencível. Que saibamos enriquecer o nosso coração com esses recursos, portanto, criando essa intimidade com Jesus, essa intimidade com o Evangelho, fortalecendo-nos na oração, no estudo que nos traz vigilância, nos traz clareza de entendimento e, sobretudo, no fluxo harmonioso do amor pelos dutos aí do nosso coração, porque então não nos faltarão recursos, bases seguras para aprendermos a manter a serenidade e a firmeza mesmo diante das maiores dores. Não nos faltarão elementos internos para aprendermos a converter com Jesus as nossas cruzes em luzes de transformação. A tristeza segundo o mundo, na tristeza segundo Deus, que opera renovação e transformação. Então é essa a reflexão que fica para cada um de nós, para que estejamos atentos. Como disse Jesus lá aos discípulos, para que não venhamos a adormecer, atentos na oração, na vigilância, de alma desperta, pela luz aí do amor irradiando essa esperança ao nosso redor, e que estejamos atentos para que nenhuma raiz de amargura brote nos campos do nosso coração e que, propagando-se, venha a amargurar outros também. Saibamos converter até mesmo as lágrimas em pedras preciosas, pérolas divinas do escrínio, do tesouro do Espírito imortal. E sigamos sempre amparados nessa esperança em Jesus, que é a força invencível que nos move por todas as sombras, por todas as lutas, em direção à divina luz e ao supremo amor que nos esperam a todos. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos inspire e nos ilumine na caminhada e sigamos com bom ânimo, de alma desperta, de alma alegre, pelas possibilidades de com Jesus servir e iluminar de algum modo os caminhos humanos. Muita paz para todos.